Como todo bom conteúdo de exatas, nós temos gráficos, e gráficos que são muito tradicionais da termoquímica. E é isso que nós vamos conversar depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Química Geral do Projeto Veterano. Meu nome é Leonardo Fernandes e na aula de hoje nós vamos conhecer alguns gráficos que são muito importantes para essa área da termodinâmica. Porém, é importante eu comentar aqui que alguns professores acabam deixando essa parte de análise gráfica para poder comentar lá na cinética química, porque esse gráfico que vocês vão conhecer agora também tem algumas informações do ponto de vista de cinética. Então, alguns materiais didáticos e alguns livros deixam para comentar na parte de cinética química. No nosso curso, nós iremos comentar em ambos os módulos. Para começar qualquer análise gráfica, nós precisamos conhecer os eixos. Nesse caso, nós temos a entalpia pelo caminho da reação. A entalpia, nós vamos ter valores ali de entalpia e que irão mostrar para a gente a variação da entalpia de acordo com esse caminho de reação. Mas o que é esse caminho da reação? Bem, uma reação, como que ela caminha? Uma reação ela vai dos reagentes para os produtos. Por isso, o início do nosso gráfico seriam os nossos reagentes e ao longo do processo reacional nós vamos formando produtos. E é isso que nós vamos ver aqui. Nesse caso, nós temos de um lado os reagentes com um valor menor de entalpia, a nossa reação ela vai caminhando e formando produtos. Agora, o que isso está falando para a gente? Está falando para a gente que os nossos produtos possuem uma entalpia maior do que os reagentes. Então, se nós olharmos para a variação dessa entalpia, nós temos um valor maior dos produtos. Vamos pensar o seguinte, ΔH é igual a entalpia final menos inicial. Agora, o que é o final do nosso processo? Os produtos. E o que é o início? Os reagentes. Portanto, nós temos um ΔH, onde os produtos possuem um valor maior. Vamos pensar que esse valor aqui fosse um valor de 10 joules. E aqui os reagentes, 5 joules. Portanto, nós faríamos 10 joules menos 5 joules. Nós temos aqui um valor de ΔH igual a mais 5 joules. Ou seja, um valor maior do que zero, um ΔH maior do que zero. Positivo, processo endotérmico. Uma das formas da gente representar, inclusive que nós já comentamos, seria representar a nossa reação, nesse caso uma reação genérica, A mais B formando C, com um ΔH positivo, mais X, mais 5. Seria uma das formas de mostrar. Além disso, nós podemos também inserir essa informação dentro da reação. Então, nesse caso, olha só, nós temos um processo endotérmico, ou seja, a sua reação ela recebe essa energia para poder acontecer. Nesse caso, nós temos A reagindo com B, recebendo essa energia, reagindo e formando C. Por isso que esse valor ele aparece positivo nos nossos reagentes. Outra forma seria jogar esse positivo mais X para o outro lado como negativo. Agora, isso daqui, gente, não é muito comum. Eu vi isso daqui uma vez só em um material didático. Mas eu gosto de apresentar porque às vezes pode causar algum nível de confusão, tá? Mas não é muito comum de aparecer. Nós também podemos ter o processo contrário. Então, nós temos aqui um eixo entalpia, caminho da reação. Mas, nesse caso, nós temos que o valor da entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos. Então, o que significa? Que seria o contrário do que nós fizemos até aqui. Então, seria os reagentes com valor igual a 10 e os nossos produtos com valor igual a 5. E o que seria a nossa variação, o nosso ΔH? Seria um valor de 5 joules menos 10 joules, o que dá um valor de ΔH igual a menos 5 joules. Ou seja, valor de ΔH menor do que zero, negativo.
exotérmico. E o que significa ser exotérmico? Vamos lembrar lá do livro da Bíblia, Êxodo, ou do êxodo rural, que a gente estuda lá na geografia. O que é o êxodo? É a saída. Então, no seu sistema, você está perdendo essa energia térmica, processo exotérmico. Então, vai aparecer o ΔH como negativo, menos X. A sua reação, ΔH igual a menos X, que já é uma forma de representação que a gente já conhece. Agora, outra que a gente não viu ainda é esse ΔH aparecer dentro da reação. Nesse caso, ó, A mais B formando C e também formando a energia. Faz sentido, né? Você está formando essa energia, você está liberando essa energia. Ela aparece nos produtos. E a outra forma, logicamente, jogar esse X lá para o outro lado e vai aparecer como negativo. Agora, vamos fazer uma análise do ponto de vista da cinética química. Eu sei que provavelmente você ainda não viu esse conteúdo, mas eu vou aqui guiando vocês, porque esse gráfico ele tem uma outra parte. Alguns livros só apresentam isso daqui. Também acontece, inclusive em questões. Mas eu quero mostrar para vocês a forma mais completa possível que isso pode aparecer. Que seria o seguinte, olha só. A sua reação, para ela poder seguir o caminho dela, ela tem que vencer uma energia para ela poder reagir e depois ela vem e volta aqui para o seu processo reacional. Por que dessa energia, Léo? Porque você vai ter que quebrar reações, formar reações, tem todo um processo que tem que acontecer. Isso nós chamamos de energia de ativação. É a energia necessária para a sua reação acontecer. Para você chegar lá até o topo dessa reação e depois você formar os produtos. Então, dos seus reagentes até o topo da reação é o que a gente chama de energia de ativação. O topo dessa reação é o complexo ativado. É o momento onde você tem quebra e formação de ligações acontecendo ao mesmo tempo. A sua reação está na iminência de virar para os produtos. Você tem aquele processo ali mais alto, é aquele pontinho ali, é o pico desse monte. Além disso, nós podemos ter o mesmo processo agora do ponto de vista de uma reação exotérmica, onde nós temos também essa montanhazinha aqui a vencer, só que você já está num patamar de energia um pouco mais alto. Então, você vai verificar a energia de ativação do ponto de vista ali dos reagentes ainda, exatamente igual, até o ponto mais alto. Ele fica um pouquinho mais curto porque os seus reagentes já têm uma alta energia. Perfeito, gente? Agora, vamos fazer uma questão para poder aplicar todos esses conceitos. Vamos lá. A reação entre A e B, formando AB, está representada no gráfico a seguir. Então, repara, a gente deu aqui um gráfico bem completo, onde tem o valor de entalpia pelo caminho da reação. Analisando o gráfico e considerando os princípios da termoquímica e cinética química, assinale o que for correto. Repara que ele vai tocar um pouquinho aqui em cinética, mas, mais uma vez, eu vou guiando vocês nesse trajeto. 1. A reação apresentada é exotérmica? O que nós temos que olhar para saber se essa reação ela é exotérmica? Ele nos disse que a reação é A e B, reagentes, formando AB. Então, nós temos reagentes e produtos. Os nossos reagentes, eles têm um valor maior. Então, H final menos H inicial. Portanto, os meus reagentes, que é o início, possuem um valor maior e os produtos, que são o final, um valor menor. Ou seja, pelo formato desse gráfico, nós teremos um valor negativo. Então, temos um processo exotérmico verdadeiro. Na 2, o ΔH da reação é menos 20 calorias por mol. Vamos calcular esse ΔH? Então, se eu tenho o ΔH da reação, onde eu vou ter final, olha só, produto final, 20, menos inicial, 40. 20 menos 40, ΔH igual a menos 20 quilocalorias por mol. Então aqui também é verdadeiro.
Nesse momento, se você já é safo, você consegue ver que seria a alternativa letra D. Por quê? Porque só tem a letra D onde você tem verdadeiro e verdadeiro. Mas vamos continuar a reação para a gente poder avaliar todas as alternativas. A energia de ativação é menos 40 quilocalorias por mol. Aí vamos lembrar, a energia de ativação é essa montanha que nós temos que superar. Portanto, é do nível dos reagentes até o pico mais alto. Isso daqui é a nossa energia de ativação. É comum a galera confundir com o valor mais baixo até o pico, mas não. É o valor dos reagentes até você chegar nesse pico mais alto. Portanto, para a gente calcular essa energia de ativação, o que nós temos aqui? Nós temos 60, que é o valor, menos 40. 60 menos 40, nós temos um valor aqui de 20 quilocalorias por mol. Então, esse daqui está falso. Não é um valor de 40, é 20. O catalisador acelera a reação química porque diminui o valor de ΔH. Agora, vamos lá. Primeiro, Léo, o que é catalisador e o que é esse processo de acelerar a reação química? Essa alternativa é mais exclusiva à parte de cinética, mas eu vou explicar isso aqui para vocês. Um catalisador é um processo que acelera a sua reação. E como que ele acelera essa reação? Ele acelera encontrando um caminho alternativo com uma energia de ativação menor. E ele consegue ser mais rápido. Então ele consegue encontrar ali um trajetozinho numa montanha que às vezes é um pouquinho mais curto e você gasta uma energia menor. Ah, Léo, então faz sentido diminuir o valor do ΔH, né? Não, porque os seus reagentes e os seus produtos, eles continuam no mesmo estágio. O que mudou e o que vai mudar é justamente a sua energia de ativação. Por isso também é falso, sendo a letra D como resposta da nossa questão. Beleza, gente? Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários e se gostaram do vídeo, que deixem um joinha. Muito obrigado e até o próximo vídeo.